a sensibilidade nas pessoas com transtorno do espectro autista. A questão da sensibilidade, por exemplo, quando uma pessoa com autismo tem uma sensibilidade ao toque, ou uma sensibilidade em ser tocada ou tocar, né? É interessante por quê? Porque a sensibilidade, ela está diretamente relacionada à questão emocional que o autista está passando naquele momento. Muitas vezes se conclui que ele não gostou de tocar na caneta, então significa que ele não pode tocar na caneta o resto da vida e que a caneta deve ser excluída da vida dele porque causa um incômodo sensorial ao tocar a caneta. Quando, na verdade, às vezes, é porque naquele momento algo desencadeou nele uma crise ou uma sobrecarga emocional que aguçou a sensibilidade nas mãos, que é o exemplo que eu estou falando, e por esse motivo ele não quis tocar na caneta. Mas não significa que ele não vai tocar em nenhum momento da vida. Significa que naquele momento ele não quis, o corpo dele, a mente rejeitou aquela textura por causa de algum estímulo que possa ter alterado a sua sensibilidade nas mãos. Então, não precisa eliminar essa questão. Você vai por observação durante a vida dele, se ele vai em algum momento tocar a caneta, que é o exemplo, ou ele vai rejeitar sempre, né? E também observar se naquele momento algo aconteceu diferente, que ele não quis tocar na caneta. Ou, por exemplo, alguém tocar nele, né? O autista não gosta do toque. Mas não é que o autista não gosta do toque. O toque e ele não gosta do toque. Muitas vezes depende de como ele é tocado, né? Em que situação ele foi tocado que ele não gostou. E pensar em não eliminar de fato a questão do toque. Por exemplo, eu não gosto que uma pessoa chega e toca em mim sem eu saber que ela vai tocar. Eu estou aqui sentado e uma pessoa aí por trás, ô Rafael, e eu não estava preparado para receber aquele toque. E daí vamos supor que eu reaja de uma forma que eu não gosto do toque, né? E a pessoa percebe que eu não gosto. Daí ela vai pensar, poxa, ele é autista, então nunca mais eu vou tocar nele. Não é isso. Por exemplo, eu cumprimento as pessoas com o toque, mas a minha mente sabe que eu vou cumprimentar alguém e a minha mente se prepara para esse toque. Então eu vou lá e cumprimento a pessoa com o toque, mas eu sei o que vai acontecer, eu sei o que eu vou sentir, então eu estou preparado para isso. Então depende do contexto de ser tocado ou não. E uma questão interessante é, quando a questão emocional do autista fica desregulada, há uma sobrecarga que começa a circular nas suas mãos e principalmente nos pés, na extremidade do corpo, né? Então, ou uma ansiedade, ou uma crise, ou um desequilíbrio emocional em algum momento, por alguma coisa, há uma energia que circula, né, mais forte no corpo e a mão fica mais sensível e os pés ficam mais sensíveis. Então, nesse momento, se evita muito o toque, né? Ou então, se evita muito ficar com meia e tênis, né, calçado. Muitas vezes o autista tira o tênis e tira a meia e começa a andar descalço, porque pode ter ocorrido algum estímulo, seja ele bom ou ruim. Porque quando eu falo de estímulo, não significa que algo ruim aconteceu. Pode ser uma euforia, uma alegria em excesso por ele ver alguma coisa, por ele gostar de alguma música, por ele ver alguma comida, por ele gostar de algum brinquedo, que ele fica eufórico e essa sobrecarga nas extremidades acontece por causa dessa distribuição de sensações, né? No autismo, e ele tira o tênis, tira a meia e quer andar descalço. Por quê? Porque ficou muito mais sensível o pé do que um estado normal dele. Então ele precisa tirar o estímulo do pé. Então ele precisa tirar o tênis e tirar a meia.
para que o pé possa, entre aspas, respirar, né? Ficar livre de toque, né? Por isso que muitos autistas tiram, por exemplo, o tênis em algum determinado momento fora do contexto, e a gente não entende por que ele tirou naquele momento. Então tem que analisar se ele está feliz, triste, aonde ele está, o que ele viu, o que ele ouviu, se ele comeu alguma coisa, se ele viu uma pessoa que ele gosta muito, enfim. Tem que ter uma leitura e não simplesmente falar ele não gosta do toque. Ou então, ele não aceita a meia. Não, espera aí, como que ela foi apresentada, a meia, nesse exemplo? Ou então ele tirou, ele recusou no momento em que ele estava desconfortável. Então, essas leituras são importantes para você não fechar uma opinião sobre um comportamento de uma pessoa com autismo, né? No meu caso, se eu fico eufórico, muito alegre, ou se eu fico muito bravo, o meu corpo começa a demonstrar sensações, começa a pôr para fora esse sentimento, e um deles é como se a corrente sanguínea das extremidades da mão e do pé fossem aceleradas, né? O sangue começasse a circular mais rápido, e daí eu não gosto de tocar, ou então algo gelado para acalmar. As coisas geladas acalmam as minhas extremidades, né? Quando eu toco alguma coisa que seja gelada. E nos pés é a mesma coisa. Muitas vezes eu tô de tênis, né? Eu tô de meia e tênis, ou de calça, e acontece alguma coisa e o meu corpo começa a reagir, e isso me incomoda, só que eu tô num contexto que eu não posso tirar a meia e o tênis, então eu tenho que treinar, suportar isso, né? E direcionar o meu foco para outra coisa, para tentar chegar num ambiente confortável em que eu possa tirar, no caso, a meia e o tênis. Mas a questão da sensibilidade é muito importante, porque muitas vezes ele gosta do toque, só que ele não gosta do jeito que o toque aconteceu naquele momento. Muitas vezes ele gosta que alguém toque ele, mas não do jeito que ele é tocado, né? Então não é que ele não gosta do toque, então dá para experimentar. É lógico, pode ter casos que realmente não goste, mas não dá para fechar já um diagnóstico experimentando um tipo de toque só, né? E falar que ele não gosta. Porque muitos autistas, eles buscam o toque muitas vezes. Eles buscam ser tocados, só que não de uma forma compreendida pelas pessoas. Ele não fala assim, eu gostaria de um abraço, ou eu gostaria de um toque. Às vezes ele manifesta de uma outra forma para chamar atenção, para tentar ser tocado. Então há vários fatores, né, para nós realizarmos essa leitura do toque. Né? Andar sempre descalço pode ser a textura da meia. Então, ele anda descalço e ele não aceita pôr meia. Não, mas a textura da meia influencia, a cor da meia influencia, pode ser uma cor que ele não gosta. Uma cor mais atrativa faz ele colocar a meia e no fim não era a textura, era a cor. Então dá para experimentar várias coisas. O tênis, muitas vezes ele põe um tênis que quando ele está com o pé dentro do tênis, a meia raspa no tênis e esse raspar incomoda. Então muitas vezes colocar um tênis muito maior que o pé dele pode fazer essa raspagem incomodar. Então tênis apertado, eu gosto de tênis apertado no peito do pé e na sola do pé, para eu me sentir confortável e não ficar raspando, né, quando você usa um número maior. Isso incomoda, isso dá arrepio, isso dá incômodo, eu não quero usar. Então tem que observar os detalhes para que as pessoas possam entender o porquê que ele está reagindo naquela forma.